Viagem astral, consciente ou inconsciente? Muito se fala sobre isso e é muito comum acontecer conosco. Nós temos algumas variantes da viagem astral, que é o desdobramento e que é a projeção astral. Quer saber mais? Fica aí comigo, que eu já vou falar sobre isso com vocês agora mesmo. Eu aqui, Milton Colla, terapeuta holístico, na nossa conversa de consultório. Bom, perguntas, muita gente pergunta, né, sobre isso. E, óbvio, você tem perguntas, todo mundo tem, eu também tenho. Uma viagem astral consciente ou inconsciente? Nós vamos falar sobre isso, só que eu vou explicar um pouquinho melhor o que é um desdobramento, em princípio. Desdobramento é quando você dorme e sai do corpo. E você, quando retorna, diz, eu fui para algum lugar, mas eu não estava dormindo. Provavelmente não. Provavelmente você realmente foi nesse lugar. Porém, no desdobramento, nós não temos controle do lugar onde vamos. O nosso subconsciente nos leva, né? Então, nós estamos em algum lugar, participamos de alguma coisa, mas não temos controle sobre as atitudes. A projeção astral é um pouquinho diferente. Você deita, entra em alfa, entra em teta e você projeta ir para as pirâmides do Egito e num piscar de olhos você está lá, porque não tem tempo, espaço no astral. Então você está lá vendo as pirâmides, mas também ainda não tem controle. Eu quero entrar na pirâmide, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. O teu subconsciente, o teu inconsciente te levam para os lugares. Então isso é uma projeção astral. A viagem astral, ou sair em astral, é quando você tem total domínio sobre isso. Total domínio. Porém, muita gente diz assim, eu fui numa biblioteca em algum lugar do mundo, né? E abri um livro, li o livro e fiz isso e aquilo. Eu desconheço isso, né? Porque da mesma forma que, vamos dizer que tem um espírito aqui, né? Um ser em astral. Alguém veio me visitar em astral, saiu em astral, está aqui do lado. Ele não tem como pegar este lápis. O lápis fica aqui e fica. Por quê? Porque ele não tem como mover um objeto físico. Não tem. A menos que, segundo alguns estudiosos, se a pessoa for uma profunda praticante de telecinese, telemetria, que é um outro assunto, que é o poder de mover objetos, né? Com o poder do pensamento, você manipula as energias tal, e aí faz o objeto se mover. Aí, realmente, esta pessoa que está aqui em astral, ela consegue fazer o lápis, levantar. Se tiver uma folha, pode até fazer algum rabisco ou escrever alguma coisa. Pode sacar um livro da estante, o livro vem até a mesa e fica folheando. É possível? Eu acredito que sim, porque eu já fiz algumas experiências com telecinese e eu tive assim um bom sucesso, mas nunca cheguei a esse tanto ainda. A viagem astral, você entra nesse estado e você simplesmente levanta do corpo. Tem muita gente que sai em astral involuntariamente, e acontece muito em caso de pessoa que está hospitalizada. De repente o corpo entra em teta e mais um pouco, e a pessoa sai do corpo, involuntariamente. Daí olha e diz, eu estava vendo o meu corpo, o médico, a enfermeira, eu escutei o que eles falaram, e isso a gente vê relatos aí direto. Então a pessoa realmente saiu do corpo, mas de uma forma involuntária, de uma forma inconsciente até. Então vamos falar sobre a viagem astral consciente. Você estuda esse assunto profundamente, nós vamos falar sobre isso mais para frente. E você simplesmente, quando chega ao estágio perfeito para você fazer, você levanta do corpo. Aí você tem total domínio sobre isso. Levanta, e a gente ouve relatos. Você levanta do corpo e vai na casa de alguém. Você está lá, digamos, em espírito, né, energia, mas você está ali. Aí tem duas pessoas conversando e você fica em pé. Eles não te veem, não sabem que você está ali. Você escuta o que eles estão falando, escuta a conversa, de repente um deles sai da sala e vai para a cozinha falando e você simplesmente vai atrás dele
para ouvir o que ele está falando. Então você tem domínio sobre a viagem astral. Você consegue dominar e volta quando quiser, é tranquilo. A vantagem, eu diria assim, de fazer uma viagem astral é que você vai entrar num estágio, num domínio da tua mente tão maravilhoso que você vai ver o mundo de maneira diferente, muito mais bonito, mais belo. Tem a questão da consciência de cada um. Fazer a viagem astral, qualquer pessoa, digamos assim, pode fazer, tendo o domínio das suas faculdades mentais. Agora a questão da moral. Você vai fazer uma viagem astral para ir para uma universidade, ver o que tem de pesquisas, você conhecer o mundo, ótimo. Agora você entrar em lugares para ver uma pessoa, a combinação do cofre dele, para ver o que ele falou, para ver isso, eu diria que isso é imoral. Mas como isso não tem ligação direta com a espiritualidade, então nós teríamos apenas que ver a nossa questão moral, se a gente pode ou não pode, deve ou não deve. Da mesma forma que eu não gostaria de estar na minha casa fazendo alguma coisa e alguém entrou, né, alguém que veio em astral, fica ali me observando, vendo minhas intimidades, particularidades. Então nós temos que ter muita consciência sobre isso. É uma questão de assiduidade, ou seja, dedicação. Você aprende como fazer e você tem que praticar. Um campeão de ciclismo, ele só é campeão porque ele pratica todo dia, todo dia. Se você praticar, você consegue. Que tem muitas pessoas que falam, eu exercitei uma semana e não consegui nem mexer um dedo. Eu não diria que é impossível, mas de um modo geral, pelo que eu observo, as pessoas que conseguiram fazer isso, que eu acredito que fizeram, se dedicaram muito. Eu às vezes, algumas vezes que eu consegui fazer, depois eu parei, agora estou voltando, eu consegui sair do corpo voluntariamente, mas depois de muita prática, muito treino, tem a ver com um todo, que nós vamos falar mais para frente sobre isso. Então não é assim simplesmente você deita e levanta e sai do corpo conscientemente com total domínio. Uma das coisas que eu diria assim para você, se você tem interesse em aprender, em fazer, em exercitar, mesmo que por curiosidade, não tem contraindicação, mas você tem que estar num ambiente absolutamente relaxado, absolutamente seguro. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas, de alunos e de pessoas que eu nem conhecia também, quando a gente entra nesse assunto, a pessoa falou, eu aprendi a técnica, eu comecei a fazer, aí eu estava deitado, aí de repente eu impulsionei o corpo e fui até o teto. Aí eu olhei para baixo e vi meu corpo lá embaixo. Nossa, é estranho, é diferente, uma sensação única. Tá, isso é o perigo? Não, o perigo é exatamente esse. De repente, alguém bate na porta, algum barulho estranho, o telefone toca do lado, automaticamente você, etérico, volta para o corpo. E aí dá um choque, uma pancada. E aí a sensação física é ruim, muito ruim. Além da sensação física ruim, a sensação psicológica também é ruim nessa situação. Outra situação desta, você vai demorar muito mais tempo para conseguir desfibrilar, ou seja, entrar nesse estágio novamente. Então, por curiosidade, ou por estudo, ou porque você realmente quer fazer, veja onde você vai fazer. Se tem pessoas em casa, ninguém pode bater na porta, gritar, te chamar, telefone tocar do lado, não pode. Porque se você está relaxando e alguém bater na porta, você simplesmente volta. Agora, se você estiver saindo ou já saiu do corpo e alguém der uma pancada na porta, o choque é inevitável. Se você estiver em outro planeta, em outro lugar do mundo e alguém tocar em você, você volta assim em milésimo de segundo e o choque é pior ainda. Quanto mais longe, mais rápido você vem e a entrada no corpo é dolorida, é ruim. Então esse é um cuidado que eu friso bem, porque aconteceu com muita gente, deve estar acontecendo hoje no mundo também.
Afora isso, é uma sensação única você estar em um lugar e consciente, ou seja, você está como eu estou aqui agora, né? Eu tenho o controle das minhas atitudes, dos gestos, eu pego um livro, eu pego isso, aquilo. Então você vai estar em algum lugar consciente. Você não vai ter condição de movimentar os objetos. Então, como que eu entro naquele castelo? Simplesmente entra, você é uma energia, você é um espírito, você atravessa a parede, você atravessa a porta. Quer ir para o andar de cima, você simplesmente impulsiona. Aí alguém perguntou, mas como que eu faço isso? Eu falei, vamos falar de uma coisa assim bem terrena, bem básica. Tem aquele carrinho de 2 rodas que você sobe, né, fica em pé sobre ele, e quando você movimenta o corpo, ele, com sua função eletrônica, ele movimenta para onde você deseja. Então não é assim, apertar botão, você simplesmente movimenta o corpo com o teu desejo e o carrinho movimenta. E da mesma forma é isso, você simplesmente movimenta o corpo, ou seja, movimenta o espírito, e vai para o andar de cima, vai para onde se quiser. É fantástico. É uma questão de aprender e controlar, mas assim, eu estou falando de uma forma simplista, né? Mas é mais ou menos assim que funciona. Então eu diria para você assim, a viagem astral, ela pode te dar muita possibilidade de ver, de aprender, de conhecer, de sentir, de saber, ver outros povos. Outra coisa, algumas pessoas comentaram comigo, eu fui para Islândia. Maravilha, né? Vai lá no gelo, não esfria, né? Não tem perigo, mas fica lá olhando. Aí eu escutei as pessoas conversando, falando isso, contando histórias, falando da planta. Até onde eu sei, a gente vai como a gente é. Você não vai para a Islândia e vai entender a língua deles. Você não vai para a Alemanha e vai entender alemão. Você vai estar na tua língua própria. Você vai conseguir isso de uma outra forma e se você souber o idioma de onde você está. Senão você vai ver as pessoas falando ali aquele linguajar deles, normal. Mas você tem a possibilidade de ver o que está acontecendo lá, como que está acontecendo. Tecnologias você pode ficar olhando. Então, como aprendizado global, ele é muito bom. Uma viagem astral é maravilhosa. Futuramente, ou em breve, eu vou estar falando sobre isso e vou dar a vocês a possibilidade das técnicas que eu conheço, das técnicas que eu aprendi, algumas eu desenvolvi também e que funcionam. Então, quem quiser, em breve, vai ter a oportunidade de aprender as técnicas concretas de uma forma bem tranquila, de uma forma bem correta, para você não ter nenhum problema com isso, nenhum entrave. Aproveita aí, dá o joinha, eu gostei, né? Passe esse vídeo para frente, compartilha, se inscreva no canal, passe para pessoas que você sabe que se interessam por esse assunto ou teria curiosidade. Vamos fazer esse canal crescer, me ajuda aí para que eu possa ajudar muita gente. Eu volto logo com mais assuntos para você. Até já, pessoal.